Então este é o dia do Senhor, é o dia de desgraça e de louvor, a semana já passou, não é? E o Senhor então guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido pensa tem. Então possamos todos em conjunto dizer o mesmo que o salmista, no Salmo 39, verso 1, e ele diz: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. E é isso que vamos fazer em uníssono. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, ficarem de pé, quem puder, e vamos louvar ao Senhor com o nosso coração e as nossas palavras. Cantarei das bênçãos do Senhor. Esta vida
é porque Ele permite. Então é impossível não crer em Ti, Senhor, não Te encontrar e não fazer de Ti o meu ideal. Eu só vejo o Senhor.
eu estou a comunicar a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. É tão bom estar com os irmãos de hoje, vendo a nossa comunidade assim tão repleta. Temos a nossa comunidade de Coimbra, do Ministério à Volta da Mesa, aqui, e depois nós vamos para a Volta da Mesa. Nós vamos sair daqui, vamos ali para a Lagoa, está dando continuidade à nossa comunhão, à Volta da Mesa, comendo e partilhando a vida. Como diz o desafio do A Volta da Mesa, o nosso compromisso, o desafio é conviver Cristo com as pessoas na partilha de uma refeição. E nada mais prazeroso do que partilhar o Evangelho à volta da mesa. Jesus fazia muito isso. E o seu último momento de ensino foi à volta da mesa. Então nós vamos refletir hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E vamos ler apenas do versículo 19 até ao versículo 23. Qual deve ser a nossa atitude quando tomamos a ceia do Senhor? Já foi dito, a irmã Julieta está toda feliz, o povo do Canadá está aqui, o povo do Brasil. É tão bonito perceber que o povo de Deus ele é constituído de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tem gente até do Amazonas, então vejam lá da selva do Amazonas, então vejam como é o povo de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19 até o 23. E, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Vamos orar. Senhor, esse é o momento da proclamação da Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender o texto, para que possamos ter a interpretação correta do mesmo e possamos ser desafiados por ele e aplicá-lo às nossas vidas. Nós queremos te pedir, aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor e a nossa adoração, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. A ceia, ela acontece à volta da mesa, quando Jesus está cumprindo uma das festas instituídas por Deus para o povo de Israel, a Páscoa, que recordava o período em que o povo tinha sido escravo do Egito, mas também lembrava o modo como Deus poupou os seus primogênitos, através daquele sacrifício, daquele cordeiro, onde o sangue era aspergido no umbral da porta, e o anjo vinha e passava por cima. Por isso, Páscoa significa isso mesmo, passar sobre, passar por cima, onde os filhos, os primogênitos de Israel, foram poupados. Essa é a última Páscoa que o Senhor Jesus está celebrando com os seus discípulos. É
é a última Páscoa que ele está celebrando em sua vida. Ele celebrou pelo menos 30 e poucas Páscoas, né? Porque ele era judeu. E como tal, essa era uma celebração que todo judeu fazia. E essa é muito especial, porque nós, quando olhamos Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos a instituição da ceia. Mas quando nós olhamos o Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vamos perceber o diálogo de Jesus enquanto comiam a Páscoa, as suas últimas instruções. E no Evangelho de João, no capítulo 13, logo o primeiro versículo, diz que ele amou os seus e amou-os até o fim. Ele não desistiu de ninguém. Quando nós olhamos para esse texto que foi lido, há uma coisa que chama muito a atenção. Se nós olharmos no contexto, nós vamos perceber no contexto que Jesus ele disse que desejou muito comer aquela Páscoa com os seus discípulos. Isso no versículo 15. No versículo 17, ele vai dizer que o Senhor deu graças. No versículo 19, nós vamos o Senhor também vendo o Senhor dando graças. Ele primeiro agradece pelo cálice, depois ele agradece pelo pão. Qual deve ser a nossa postura quando celebramos a ceia do Senhor? Como nós falamos, e foi interessante, eu não sabia quais os cânticos que haviam sido escolhidos, mas eles falaram sempre de gratidão. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o nosso Pai. Nós devemos ser gratos e celebrar a ceia com uma atitude de gratidão. A questão é, somos gratos pelo quê? O que gera gratidão em nós quando nós participamos da ceia? Eu quero apresentar 3 motivos para sermos gratos quando celebramos esse momento. Primeiro motivo, quando celebramos a ceia, devemos ser gratos pela salvação que chegou até nós. Não foi porque nós merecêssemos. Nós não somos salvos porque fazemos algo que agrade a Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela vontade dEle, porque Ele tomou a atitude. Foi Ele que veio e fez a sua aliança conosco. É interessante porque no contexto, Mateus diz assim, que essa é a nova aliança no meu sangue. Aliança, dentro do conceito, para Mateus, que vai pegar o conceito hebraico, era um testamento, era um contrato irrevogável que foi feito por Deus. Deus é que toma a iniciativa. E nós olhamos isso dentro das Escrituras sempre. Deus tomando a iniciativa de salvar o seu povo. Deus vem a Noé e diz: eu farei contigo a minha aliança. Deus vem a Abraão e diz: eu faço a minha aliança. É Ele que toma a iniciativa. E nós devemos ser gratos a esse Deus que faz uma aliança conosco. E diz: porque eu sou fiel à minha aliança, eu trago a salvação. E essa salvação, ela acontece com o sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Gratos porque Ele se deu por amor de nós. Evangelho de João, no capítulo 3,
Eu sei que os irmãos sabem de qual o versículo 16, mas não é o 16 que eu vou ler, é o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Jesus morreu para a nossa salvação. Quando ele vai ser apresentado no templo, é dito que uma espada o atravessaria. Quando João Batista olha, depois de ser batizado, no dia seguinte, João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João está dizendo assim: ele vai ser sacrificado. Ele vai morrer pelo pecado, pelo vosso pecado. Então, quando nós celebramos a ceia, a nossa atitude tem que ser uma atitude de gratidão pela salvação que Deus trouxe a nós, através de Jesus Cristo, seu Filho, o Cordeiro Imaculado de Deus. Porque para nós era impossível alcançarmos, para nós era impossível percebermos os decretos de Deus. Quando João tem a visão da história e da meta-história, lá no Apocalipse, no capítulo 5, ele diz que ele chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas alguém disse assim: olha, não chores. E qual o motivo para que João não chorasse mais? É dito: porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. E vejam, versículo 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Por que ele é leão da tribo de Judá? Porque a promessa de Deus para a realeza em Israel foi feita a Judá. E foi dito assim: que o cetro jamais se afastaria de Judá. Ele é a raiz de Davi, conforme diz o profeta Isaías, capítulo 11, do tronco de Jessé vai brotar um renovo, que é Jesus. E ele é o Cordeiro de Deus, porque ele foi morto. E diz que ele tem a aparência de quem tem sido morto, mas ele está vivo. Ele venceu a morte. E por isso nós somos gratos. Porque ele venceu aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós não poderíamos vencer. Ele trouxe a vitória e a salvação para mim e para ti. Gratos por isso. Segundo motivo de gratidão, nós somos gratos porque somos feitos herdeiros de Deus. Ele nos adotou, nós somos filhos por adoção. E João, nesse pensamento, diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos adotados. E quando nós pensamos no que Mateus diz do testamento, ele diz que nós somos herdeiros de Deus. Mas herdeiros do quê? O que nós somos herdeiros? Somos herdeiros da vida. Por isso Paulo diz que nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e pode nos roubar a vida que Ele trouxe para nós. É interessante porque Paulo também escreve e ele diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Colossenses 2, ele diz que nós estávamos mortos e passamos da morte para a vida. Eu não sei quantos dos irmãos aqui gostam de Walking Dead. Eu confesso que eu não gosto. Tentei ver aquele negócio, não
não dá para digerir. Mas o apóstolo Paulo disse que nós éramos walking dead, mortos-vivos. Porque ele diz assim: e ele vos vivificou, ele vos deu vida. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o que diz a Escritura. Então, quando nós devemos ser gratos por essa vida que brota em Cristo Jesus, é interessante percebermos o que a Escritura diz. Quando nós olhamos segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo, e recebeu dele o ministério da reconciliação. Nós temos vida, temos propósito de vida, sentido de vida. Temos uma razão pela qual existir e um motivo pelo qual morrer: Cristo Jesus. Pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que hoje é pastor da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, durante alguns anos ele foi secretário-geral para a evangelização da Aliança Batista Mundial. E ele conta, certa vez ele foi falar nos países asiáticos, pegando o povo da Índia, todo aquele pessoal onde você se assumir cristão, você morre. E ele ia falar para a liderança sobre a evangelização. Diz que a sala estava com muita gente. E o pastor Fausto virou para o intérprete e disse: todos eles já são batizados, são líderes? E o intérprete disse: não. Eles não são batizados todos? Ele disse: não. Ele disse: mas por quê? Ele disse: porque aqui nós só batizamos quem está pronto e preparado a morrer por Cristo. Se nós estivéssemos lá, nós seríamos batizados. Porque nós pensamos que perseguição é uma coisa que ficou lá atrás, mas ela continua atual. Nós temos um casal amigo nosso que são missionários no Nepal. Nepal é um país hindu, fortemente hindu. Eles contaram de um rapaz que se converteu, e os irmãos sabem que os hindus, eles são hindus pelo nascimento. Então, aquele rapaz se converteu, os pais ficaram zangados com ele, porque era uma desonra para a família. Ele foi expulso de casa, mas eles tinham um terreno. O filho disse: então deixa eu construir uma casa no terreno. Os pais disseram: tá bom. E ele investiu tudo que ele tinha para construir a casa. Quando terminou de construir a casa, os pais foram, tocaram fogo na casa e mandaram ele embora. Qual o motivo? Você agora é cristão. Então, ser cristão é ser altamente radical. Não existe nada mais radical, mais revolucionário do que o cristianismo, mas também não existe nada mais perigoso do que ser cristão, porque a tua cabeça está colocada a prêmio. Porque o apóstolo Paulo diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas ele também diz que nem a morte vai nos separar do amor de Deus. E nós somos gratos pela vida que há em Cristo Jesus. Quando nós participamos desse momento, nós estamos dizendo assim: eu tenho vida e vida abundante. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Agora, a pergunta que eu sempre me coloco para mim,
Eu tenho dito, domingo passado, eu preguei na igreja de Alcobaça, aqui a Zélia, o Zé e a Sofia, que não me deixam mentir. Eu disse que eu não prego mais para os outros, eu prego para mim. Quando nós falamos para os outros é muito fácil. Agora, quando nós falamos e nos desafiamos, a coisa fica mais complicada. E a pergunta que eu sempre me faço é: eu tenho essa vida abundante? Eu tenho essa vida contagiante para que os outros olhem e possam dizer assim: uau, eu quero copiar o estilo de vida desse sujeito. Porque ele espelha, ele mostra algo que é fantástico. A tua vida contagia a vida dos outros? Ou será que nós somos daqueles que passamos e todo mundo vira a cara porque nós somos chatos, caranguejos, brigões? Porque tem gente que se diz que é cristã, mas que briga com a própria sombra. Eu lembro, muitos anos atrás, alguém virou para mim e me chamava de tio, sendo bem mais velho que eu, e na verdade era meu tio. Ele disse: como pode alguém que ama a Deus ser brigado com toda a sua vizinhança e ficar brigando ainda com as pessoas que passam na frente da sua casa, porque era uma pessoa que tinha mania de limpeza. Então tinha tanta mania de limpeza que ia lavar muito. Os carros vinham, estava com a mangueira no meio da rua varrendo e ficava zangado, passava o carro e tudo, e brigava com todo mundo. Ele disse: como pode amar a Deus e viver brigado com as pessoas? João diz assim: como a gente pode dizer que ama a Deus que não vê e ficar odiando o nosso próximo? Não faz sentido. Usando a expressão bem portuguesa, não bate a bota, não perde bota. Gente que diz que ama a Deus, mas que não tem a vida de Deus fluindo, a graça de Deus. Nós somos desafiados a mostrar no nosso viver a vida de Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que vive? Devemos ser gratos pela vida que brotou da cruz, porque ela nos reconciliou com Deus, e porque Ele nos fez herdeiros de Deus. Gratidão, quando celebramos esse momento, pela ressurreição. A morte não tem a última palavra. A morte não é o ponto final da história. É um ponto, pode ser um ponto seguido, ou um ponto parágrafo. O ponto final da história reside em Deus. Eu confesso que eu procuro me aculturar ao máximo com a cultura portuguesa, mas me faz confusão quando eu escuto o português dizendo assim: ponto final, parágrafo. Não, se é ponto final, não tem mais parágrafo. Acabou ali. E o ponto final da história não é a morte, é em Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Hoje, quando nós estávamos para sair para cá, eu liguei a rádio, liguei o carro, coloquei na rádio, por acaso, coloquei na antena 1. Aí fiquei muito feliz. Estavam recitando o credo, que não é uma reza. Credo é uma declaração de fé. E seria muito importante que fosse resgatado. Porque credo significa creio. Acredito nisso. E estava na parte que falava da ressurreição. Diz
dizendo que nós iremos ressuscitar. E Paulo, no capítulo 15 aos Coríntios, ele fala sobre isso, né, que nós iremos ressuscitar. Mas ele diz: se nós não crermos na ressurreição, ele diz assim: somos os mais dignos de lástima, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós continuamos perdidos. E ele diz: a nossa esperança se limita nesse mundo somos. Mas ele diz assim: se Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele vai dizer que nós também iremos ressuscitar juntamente com ele. Significa dizer que quando nós celebramos a ceia, quando nós tomamos o pão e o vinho, nós estamos dizendo assim: nós vamos estar juntos novamente. E essa é uma promessa. Eu sempre digo para as pessoas, né? E no céu, eu não sei o que é isso, essa ideia do céu para vocês, mas se a gente for para lá, eu acho que o céu vem para a terra, mas isso é uma questão de escatologia que eu não vou falar aqui. Eu sei que nós podemos até não comer, eu acho que nós vamos comer. Eu vou para o céu gostando de pirarucu, de tambaqui, de tucunaré, de pacu, de açaí, de tapé levado, essas coisas todas que tem lá no Amazonas. Posso até não ter isso lá, mas eu vou ter vinho e pão. E vinho do bom. Não vai ser vinho martelado, não. Porque é uma promessa de Jesus. Ele diz que não vai celebrar esse ato até aquele dia em que ele vai celebrar de novo a consumação do reino. Então nós vamos ter um dia que vamos estar com o Senhor nosso Deus. Imagine toda a gente de todos os povos, tribos, línguas e nações reunidos. E ainda bem que não vai ter língua estranha. Nós vamos falar todos português, em português no céu. Aí o judeu diz: não, nós vamos falar hebraico. Aí começa a confusão, né? Mas nós vamos estar lá, e ele diz assim, que ele vai participar desse momento conosco. Nós vamos olhar para ele e vamos ver as suas marcas, as cicatrizes, por causa do seu amor para conosco. Somos gratos pela verdadeira vida, pela ressurreição e pela eternidade. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Eternos somente Deus. Agora nós vamos entrar para a eternidade com Ele, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus disse que desejou participar desse momento. Eu não sei se tu desejas, eu desejo. Mas não como algo banal, não como algo rotineiro e costumeiro. Porque todas as vezes que eu participo desse momento, eu percebo o quanto eu fui amado por Deus, mas o quanto eu fiz Deus sofrer por mim. E aí há um misto de alegria e tristeza, mas há gratidão. Grato porque Ele não desistiu de mim, grato porque Ele me salvou e me resgatou de mim mesmo, grato porque Ele me fez seu herdeiro, me fez seu filho, grato
pela vida e pela nova vida que Ele veio trazer para mim. Quero que hoje nós possamos olhar para a ceia com atitude de gratidão. O texto diz que Ele, tomando um cálice, tendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. De agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E aí diz, tendo dado graças, partiu o pão, deu, e novamente as nossas Bíblias, nosso linguajar, nós não gostamos às vezes de repetir. Aí a nossa tradução coloca assim: semelhantemente depois de cear. O que ele fez? Ele disse, ele deu graças pelo cálice novamente. Vejam, ele orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele vai agradecendo por tudo aquilo que está acontecendo. Nós temos a agradecer. Esse é o momento do povo de Deus. A ceia é um ato do povo de Deus, daqueles que estão em comunhão com Deus, estão em comunhão com a igreja. Não sou eu que vou dizer assim: olha, você pode participar, você não pode participar. O apóstolo Paulo diz assim: examine esse homem em si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Aí tem muita gente que olha para si e diz assim: eu não vou comer porque eu cometi esse pecado, né? Eu não vou comer porque essa semana eu fofoquei e falei mal de Beltrano. Não, a ideia de Paulo é assim: examina a tua vida e percebe que não há nada em ti que te torne digno da mesa de Jesus, a não ser a graça de Deus. A não ser a graça de Deus. Nós não somos dignos. Faz lembrar uma vez um amigo meu que orava e disse assim: Deus, eu exijo aquilo que eu mereço, eu exijo. E eu ouvindo aquele negócio e me revoltando por dentro. Como nós éramos muito amigos, quando ele terminou de orar, fazer tanta exigência daquilo que eu merecia, eu digo: você merece um inferno, desgraçado. É a única coisa que nós merecemos é o inferno. Se for exigir aquilo que você merece, você vai para o inferno. Nós temos que clamar por misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador. É por graça que nós participamos. Quando nós entendemos a graça de Deus, brota gratidão em nosso ser. Então examine-se a si mesmo. Mas ele diz assim: aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, aquele que participa desse momento sem perceber o amor, a graça, o sacrifício de Jesus. Então ele diz que há pessoas que participam desse momento sem ter noção do que estão participando. Ele diz assim: come e bebe para si condenação. Deus, se você não está percebendo esse momento e participar dele, o problema é seu. O irmão Mário não vai chegar para você e vai dizer: olha, você pode, você não pode. Não. Agora, se você não está discernindo o sacrifício de Jesus, se você não confessou Jesus como Senhor da sua vida, pense em todas as consequências. Nós vamos então passar para a administração da ceia. Eu vou pedir ao irmão Mário, nosso diácono e meu caçador, cuidado que ele atira para o alto e para o chão. E o texto diz que o Senhor agradeceu pelo pão, tendo dado graças, o partiu. E nós vamos distribuir o pão e o vinho conjuntamente. E avisa vinho mesmo também, porque temos alguns brasileiros e eu não quero que vocês fiquem depois tossindo muito forte. Não sei se é a primeira vez que vem. Eu lembro do meu sogro quase morto, tadinho. A primeira vez que esteve aqui,
que eu esqueci de dizer que era vinho mesmo. Então ele deu aquele shot e depois quase morri. Então não quero que aconteça com os irmãos. Né? Fiquem sabendo que é vinho e vinho bom, mas cuidado. Nós vamos orar pelos elementos, dando graças a Deus, pelo vinho e pelo pão, obedecendo o que diz a Escritura. Nós vamos orar com o nosso diácono irmão Mário. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, estamos gratos, Senhor, porque um dia nos chamaste para teus filhos e na qualidade de teus filhos neste momento vamos participar da ceia que tu deixaste, tu instituíste como memorial para que sempre o façamos até que tu venhas. Vamos tomar o pão, Senhor, símbolo que significa o teu corpo. Vamos tomar o vinho, que significa o teu sangue, derramado em nosso favor, para o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ter acesso à salvação, pudéssemos ter acesso à eternidade um dia contigo. Obrigado, Senhor, que sejamos dignos de o fazer. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos estar distribuindo os elementos, nós vamos estar cantando o hino. Então, por favor, coloque uma voz bem bonita, que eu posso falar agora. Cantar, se eu cantar, os irmãos saem correndo. Então, eu não quero isso. O irmão parece que vai salvar. Barulho. Oh
Todos receberam o pão e o vinho. Botaste mal, consolo. O texto diz que, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Recordando o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratos pela sua entrega e pelo seu amor. Comamos. E o texto segue dizendo: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Gratos ao Senhor, que nos fez seus herdeiros, através do seu sangue, em memória do seu sacrifício, e com gratidão, bebamos o cálice. Nós vamos cantar a última estrofe que está projetada e depois vamos ficar em oração silenciosa enquanto a irmã Fernanda vai estar tocando o hino e os cálices sendo recolhidos, ok?
Sapos, nós vamos para a Lagoa. Se quiserem estar conosco também, juntarem-se, serão muito bem-vindos. Mas nós vamos agora orar, terminando o nosso culto, e logo após a oração nós vamos ouvir o poslúdio, que vai ser tocado pela nossa irmã Fernanda. Vou convidá-los a ficar de pé e depois vamos escutar o poslúdio. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos participado desse ato memorial e desse momento em que olhamos o teu amor demonstrado por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Paizinho. Nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de prestar esse culto de louvor e adoração a Ti. E agora te pedimos que Tu nos despeças em paz para os nossos lares, para aquilo que iremos fazer. Que no dia que se corre nós possamos manifestar o Teu amor e a Tua graça àqueles que estarão conosco. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Deus, o Filho, a comunhão e a consolação do Deus Espírito esteja com esta igreja, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis ser.